John Reed. 1. Os 10 dias que abalaram o mundo. Prefácio de Lenin para a edição norte-americana. Com imenso interesse e igual atenção, li até o fim o livro Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed. Recomendo-o, sem reservas, aos trabalhadores de todos os países. É uma obra que eu gostaria de ver publicada aos milhões de exemplares e traduzida para todas as línguas, pois traça um quadro exato e extraordinariamente vivo dos acontecimentos que tão grande importância tiveram para a compreensão da Revolução Proletária e da ditadura do proletariado. Em nossos dias, essas questões são objeto de discussões generalizadas, mas, antes de se aceitarem ou de se repelirem as ideias que representam, torna-se necessário que se saiba a real significação do partido que se vai tomar. O livro de John Reed, indubitavelmente, ajudará a esclarecer o problema do movimento operário internacional. Vladimir Ilyich Lenin, fins de 1919. Prefácio de Nadja Krupskaya para a primeira edição russa. Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, esse é o título que John Reed deu à sua obra admirável. É um livro que recorda, com uma intensidade e um vigor extraordinários, os primeiros dias da Revolução de Outubro. Não se trata de uma simples enumeração de fatos, de uma coleção de documentos, mas de cenas vivas, tão típicas que não podem deixar de evocar, no espírito de todas as testemunhas da Revolução, aquelas cenas idênticas, a que todos assistiram. Todos esses quadros tomados ao vivo traduzem, da melhor forma possível, o modo de sentir das massas, e permitem apanhar o verdadeiro sentido dos diferentes atos da grande Revolução. Parece estranho, à primeira vista, que esse livro tenha sido escrito por um estrangeiro, um americano que não conhece a língua nem os costumes do país. Ele deveria, é o que se admite, cometer erros a cada passo, omitir fatores essenciais. Pois não é assim que os estrangeiros escrevem sobre a Rússia soviética. Ou eles não compreendem nada dos acontecimentos, ou então generalizam fatos isolados, que nem sempre são típicos. É verdade que bem poucos foram testemunhas pessoais da Revolução. John Reed não foi um observador indiferente. Revolucionário na alma, comunista, ele compreendia o sentido dos acontecimentos, o sentido da grande luta. Daí sua aguda visão, sem a qual lhe teria sido impossível escrever um livro como este. Os russos não falam senão assim da Revolução de Outubro. Ou fazem um julgamento, ou se contentam em descrever os episódios que testemunharam. O livro de Reed oferece um quadro autêntico da revolta, e é por isso que terá uma importância toda especial para a juventude, para as gerações futuras, para quem a Revolução de Outubro já será história. No seu gênero, o livro de Reed é uma epopeia. John Reed está indissoluvelmente ligado à Revolução Russa. A Rússia soviética tornou-se-lhe cara e próxima. Foi contaminado pelo tifo e repousa na base do Muro Vermelho do Kremlin. Quem descreveu os funerais das vítimas da Revolução como o fez John Reed, merece tal honra. Nadja Krupskaya. Prefácio do autor. Este livro é um pedaço da história tal como eu a vi. Não pretende ser senão um relato pormenorizado da Revolução de Outubro. Nota 1. A revolução que levou os bolcheviques ao poder ocorreu a 7 de novembro de 1917, isto é, a 25 de outubro de 1917 segundo o calendário juliano, então em uso na Rússia. Como o termo Revolução de Outubro se tornou clássico, é o que usaremos nesta obra, em vez de Revolução de Novembro, como seria mais lógico. Todas as outras datas serão citadas conforme o nosso calendário. Voltando ao texto. Isto é, daqueles dias em que os bolcheviques, à frente dos operários e soldados da Rússia, tomaram o poder e o depuseram nas mãos dos sovietes. Trata principalmente de Petrógrado, que foi o centro, o próprio coração da insurreição. Mas o leitor deve ter em mente que tudo o que se passou em Petrógrado repetiu-se, quase exatamente, com intensidade maior ou menor e a intervalos mais curtos ou mais longos, em toda a Rússia. Neste volume, o primeiro de uma série que estou escrevendo, sou forçado a limitar-me a uma crônica dos acontecimentos de que fui testemunha, e nos quais me envolvi pessoalmente, ou que conheci de fontes seguras.
O relato propriamente dito é precedido de 2 capítulos que traçam rapidamente as origens e as causas da Revolução de Outubro. Sei perfeitamente que esses 2 capítulos são de leitura difícil, mas são essenciais para a compreensão dos que se lhes seguem. Numerosas questões ocorrerão ao espírito do leitor. O que é bolchevismo? Em que consiste a forma de governo criada pelos bolcheviques? Uma vez que os bolcheviques lutaram por uma Assembleia Constituinte antes da Revolução de Outubro, porque a dissolveram em seguida, pela força, e porque a burguesia, hostil à Assembleia Constituinte até o aparecimento do perigo bolchevique, resolveu assumir a defesa dessa mesma Assembleia. Essas questões não poderão ser respondidas aqui. Em outro volume, de Kornilov a Brest-Litovsk, onde relato os acontecimentos até a paz com a Alemanha, inclusive, descrevo a origem e o papel das diferentes organizações revolucionárias, a evolução do sentimento popular, a dissolução da Assembleia Constituinte, a estrutura do Estado soviético, o desenvolvimento e a conclusão das negociações de Brest-Litovsk. Abordando o estudo da sublevação bolchevique, é preciso ter em conta que não foi em 25 de outubro, 7 de novembro, de 1917, mas muito antes, que se operou a desorganização da vida econômica e do exército russos, final lógico de um processo que remonta ao ano de 1915. Os reacionários desprovidos de escrúpulos, que dominavam a corte do czar, haviam decidido deliberadamente a ruína da Rússia, a fim de poderem concluir uma paz em separado com a Alemanha. A falta de armas nas frentes, que teve como consequência a grande retirada do verão de 1915, a falta de víveres nos exércitos e nas grandes cidades, a paralisação da produção e dos transportes em 1916, tudo fazia parte de um plano gigantesco de sabotagem que a Revolução de Março I, no seu justo tempo, impediu fosse executado até o fim. Durante os primeiros meses do novo regime, com efeito, não obstante a confusão que se segue a um grande movimento revolucionário como este, que acabava de libertar um povo de 160 milhões de almas, o mais oprimido do mundo, a situação interior e a força combativa dos exércitos melhoraram sensivelmente. Mas essa lua de mel teve curta duração. As classes dominantes pretendiam uma revolução unicamente política que, tirando o poder do czar, o passasse às suas mãos. Queriam fazer na Rússia uma revolução constitucional, segundo o modelo da França ou dos Estados Unidos, ou então uma monarquia constitucional como a da Inglaterra. Ora, as massas populares queriam, porém, uma verdadeira democracia operária e camponesa. William English Valing, no seu livro A Mensagem da Rússia, consagrado à Revolução de 1905, descreve perfeitamente o estado de espírito dos trabalhadores russos, cuja quase unanimidade apoiaria, mais tarde, o bolchevismo. Os trabalhadores compreendiam perfeitamente que, mesmo sob o governo liberal, corriam o risco de continuar a correr de fome, se o poder ainda permanecesse nas mãos de outras classes sociais. O operário russo era revolucionário, mas não violento, nem dogmático, nem pouco inteligente. Mas, como estava pronto para o combate de barricadas, estudou-lhe as regras e, caso único entre os operários do mundo inteiro, foi na prática que ele as aprendeu. Estava disposto a levar até o fim a luta contra seu opressor, a classe capitalista. Não ignorava que existem ainda outras classes, mas exigia que elas tomassem parte, francamente, no conflito encarniçado que se aproximava. Os trabalhadores russos reconheciam que as instituições políticas norte-americanas eram preferíveis às deles, mas não queriam trocar um despotismo por outro, o da classe capitalista. Se os operários da Rússia fizeram-se matar e foram executados a centenas, em Moscou, em Riga, em Odessa, se foram presos, aos milhares, nas cadeias russas, ou exilados para os desertos ou para as regiões árticas, não foi para obterem os duvidosos privilégios dos operários de Goldfields e de Krypli, Grek. Foi assim que se desenvolveu na Rússia, em pleno curso de uma guerra exterior, depois da Revolução Política, a Revolução Social que fez triunfar o bolchevismo. O Sr. A.J. Sack, diretor do Escritório de Informações Russas nos Estados Unidos e adversário do governo soviético, exprimiu-se da seguinte maneira, no seu livro O Nascimento da Democracia Russa.
Os bolcheviques constituíram um gabinete, tendo Lenin como presidente do conselho e Trotsky como ministro dos negócios exteriores. Logo depois da Revolução de Março, sua subida ao poder parecia inevitável. A história dos bolcheviques depois da Revolução é a história de sua ascensão constante. Os estrangeiros, os norte-americanos em particular, insistem frequentemente em falar na ignorância dos trabalhadores russos. É exato que eles não possuíam a experiência política dos povos ocidentais, mas também é fato que eles estavam perfeitamente preparados, no que concerne à organização das massas. Em 1917, as cooperativas de consumo contavam mais de 12 milhões de adeptos. O próprio sistema dos sovietes é um admirável exemplo de seu gênio organizador. Por outro lado, não há, provavelmente, outro povo, neste mundo, tão familiarizado com a teoria do socialismo e com a sua aplicação prática. William English Walling escreveu a esse respeito: os trabalhadores russos, na sua maioria, sabem ler e escrever. A situação extremamente confusa em que se encontrava o país durante anos fez com que eles tivessem a vantagem de ter como guias não somente os mais inteligentes entre eles, como também uma grande parte da classe culta, igualmente revolucionária, que lhes legou o seu ideal de regeneração política e social da Rússia. Numerosos autores justificaram sua hostilidade para com o governo soviético sob o pretexto de que a última fase da revolução não foi mais do que uma luta de defesa dos elementos policiais da sociedade, contra a brutalidade dos ataques bolcheviques. Ora, foram exatamente esses elementos, as classes possuidoras, que, vendo aumentar a força das organizações revolucionárias das massas, pretenderam destruí-las a qualquer custo, para deter a revolução. Para conseguir seus objetivos, essas classes lançaram mão de recursos desesperados. Para derrubar o Ministério Kerensky e destruir os sovietes, elas desorganizaram os transportes e provocaram confusões internas. Para destruir os comitês de operários, fecharam as fábricas, fizeram desaparecer combustíveis e matérias-primas. Para destruir os comitês do exército, restabeleceram a pena de morte e tentaram provocar a derrota militar. Isso era, evidentemente, lançar lenha ao fogo bolchevique. Os bolcheviques responderam aguçando a luta de classes e proclamando a supremacia dos sovietes. Entre esses dois extremos, mais ou menos francamente apoiados por grupos diversos, encontravam-se os socialistas chamados moderados, compreendendo os mencheviques, os porcentos socialistas revolucionários e algumas outras fações de menor importância. Todos esses partidos estavam igualmente expostos aos ataques das classes possuidoras, mas sua força de resistência era quebrada pelas suas próprias teorias. Os mencheviques e os socialistas revolucionários afirmavam que a Rússia não estava preparada para a revolução social e que só uma revolução política era possível. Segundo eles, as massas russas não tinham suficiente educação para a tomada do poder. Qualquer tentativa nesse sentido só poderia provocar uma reação a favor de um aventureiro sem escrúpulos, que poderia restaurar o velho regime. Por conseguinte, quando os socialistas moderados foram obrigados, por circunstâncias especiais, a tomar o poder, não ousaram exercê-lo. Acreditavam que a Rússia deveria atravessar, por sua própria conta, as mesmas etapas políticas e econômicas da Europa Ocidental, para poder chegar, enfim, ao mesmo tempo que o resto do mundo, ao paraíso socialista. Dessa forma, estavam de acordo com as classes possuidoras no que dizia respeito a fazer da Rússia, antes de tudo, um Estado parlamentar, um pouco mais aperfeiçoado, em todo caso, do que as democracias ocidentais, e, em consequência, insistiram na participação das classes possuidoras no governo. Daí a desenvolver uma política de apoio era um passo. Os socialistas moderados tinham necessidade da burguesia. Mas a burguesia não tinha necessidade dos socialistas moderados. Os ministros socialistas foram obrigados a ceder, pouco a pouco, a totalidade do seu programa, à medida que as classes possuidoras exerciam pressão. E, finalmente, quando os bolcheviques derrubaram todo esse edifício de compromissos, os mencheviques e os socialistas revolucionários se encontraram lutando ao lado das classes possuidoras.
É mais ou menos isso que vemos acontecer de novo, hoje, em todos os países do mundo. Longe de constituírem uma força destruidora, parece-me que os bolcheviques foram, na Rússia, o único partido a possuir um programa construtivo e os únicos que se tornaram capazes de impor esse programa ao país. Se eles não tivessem triunfado no momento exato, não tenho a menor dúvida de que os exércitos da Alemanha Imperial entrariam em Petrógrado e em Moscou, em dezembro, e hoje um czar cavalgaria novamente a Rússia. Hoje ainda é moda, após anos de existência do novo regime, falar da Revolução Bolchevique como de uma aventura. Muito bem, se for uma aventura, trata-se de uma das mais maravilhosas em que já se empenhou a humanidade, aquela que abriu às massas laboriosas o campo da história, fazendo com que hoje tudo dependa de suas vastas e naturais aspirações. Mas lembremos-nos de que desde antes de novembro o poder já havia sido tomado e que, por meio dele, as terras dos grandes proprietários puderam ser distribuídas aos camponeses. Que os comitês de fábrica e os sindicatos estavam organizados e iriam realizar o controle operário da indústria. Que cada cidade, cada vila, cada distrito, cada província, possuía seu soviete de deputados operários, soldados e camponeses, pronto para assegurar a administração local. Qualquer que seja a nossa opinião a respeito do bolchevismo, é inegável que a Revolução Russa foi um dos grandes acontecimentos da história da humanidade e que a subida ao poder dos bolcheviques é um fato de importância mundial. Da mesma forma que os historiadores se ocupam em reconstituir, nos seus mínimos pormenores, a história da Comuna de Paris, assim também eles desejarão conhecer o que se passou em Petrógrado, em novembro de 1917, qual era o estado de espírito do povo, a fisionomia dos seus chefes, suas palavras, seus atos. Foi pensando neles que escrevi este livro. No curso da luta, minhas simpatias não eram neutras. Mas, ao traçar a história desses grandes dias, quis considerar os acontecimentos como cronista consciencioso, esforçando-me por fixar a verdade. Nova York, 1º de janeiro de 1919. Pós-fácil da edição soviética, 1957. Os 10 dias que abalaram o mundo, livro do escritor comunista norte-americano John Reed, foi editado nos Estados Unidos em 1919 e apareceu, pela primeira vez em russo, na União Soviética, em 1923. O livro foi objeto de uma apreciação muito elogiosa de Lenin, no prefácio que escreveu para a edição norte-americana. Trata-se de uma exposição verídica da Revolução Socialista de Outubro, Revolução Popular das Massas, criação histórica do povo, na qual o importante papel desempenhado pelos bolcheviques, porta-vozes da vontade da classe operária, das massas camponesas e dos soldados, está claramente demonstrado. A grande Revolução de Outubro foi uma revolução sem exemplo na história da humanidade. Seu inspirador, chefe e organizador foi o Partido dos Bolcheviques, seu comitê central, dirigido por Lenin. Eles previram, com clarividência genial, toda a marcha da revolução, todas as suas prováveis flutuações, o comportamento das massas revolucionárias e o das classes e dos partidos que lhes eram hostis. As ideias de Lenin impregnaram toda a atividade dos órgãos de direção da insurreição. O Politburo e o Comitê Central do Partido Bolchevique, o Soviete de Petrógrado e seu Estado-Maior incumbido da direção da insurreição, o Comitê Militar Revolucionário. As ideias de Lenin impuseram-se após uma luta encarniçada contra os oportunistas, que não acreditavam nas forças da Revolução Proletária, na possibilidade de sua vitória na Rússia. Esses capitulacionistas levantaram-se abertamente contra o plano tântico-leninista da insurreição popular armada, ou, quando concordavam em palavras com a ideia da insurreição, propunham um plano tântico para sua realização, plano que na realidade a faria fracassar. Todas as cartas e todos os artigos de Lenin, escritos às vésperas da insurreição, setembro ou outubro, estão impregnados da máxima confiança na vitória das massas populares, confiança essa fundada numa apreciação em torno da situação real reinante no campo revolucionário e no dos seus inimigos. Ao mesmo tempo que tais cartas e escritos fustigam, com paixão, e desmascaram os poltrões e traidores, apelam, no momento crítico da revolução, para a luta armada contra o inimigo.
A 12 de outubro, num artigo intitulado Crise amadureceu, Lenin criticou violentamente a posição tomada por certos membros do Comitê Central do Partido Bolchevique. Zinoviev, Kamenev, Trotsky e um pequeno grupo de seus partidários nos meios dirigentes do partido. Zinoviev e Kamenev queriam, obstinadamente, que os bolcheviques participassem de um pré-parlamento, e, assim, desarmavam ideologicamente as forças da revolução, desviando-as dos preparativos para a insurreição. Lenin denunciava-os que, e Trotsky estava entre eles, eram pela espera do Congresso dos Sovietes, contra a tomada imediata do poder, embora fosse essa a tarefa prática urgente da ordem do dia. É preciso vencer essa corrente ou essa opinião, escrevia Lenin com indignação. Do contrário, os bolcheviques desonrar-se-ão para sempre e serão reduzidos a nada como partido. Deixar passar tal momento e esperar o Congresso dos Sovietes constitui uma idiotice total ou uma traição total. Esperar o Congresso dos Sovietes significa deixar passar semanas, quando são semanas e dias que decidem tudo atualmente. Não tomar o poder agora, esperar, tagarelar no psique, limitar-se à luta pelo órgão soviete, a luta pelo Congresso, significa perder a revolução. Obras, volume 26. A luta encarniçada de Lenin no seio do Comitê Central contra os capitulacionistas foi coroada de um êxito total. A 23 de outubro, o Comitê Central adotava, depois de um informe apresentado por Lenin sobre a situação, a resolução que ele havia redigido. Essa resolução reconhecia que a insurreição era inevitável e que já havia alcançado sua completa maturidade. Propunha, além disso, a todas as organizações do partido, que se inspirassem nessa constatação durante sua atividade prática. Zinoviev e Kamenev votaram contra. Trotsky, permanecendo nas posições anteriores, propunha que não se iniciasse a insurreição antes da abertura do segundo Congresso dos Sovietes, o que equivalia, de fato, a fazer retardar a insurreição, então em plena maturidade, e a revelar a data ao adversário. Trotsky expôs essa posição principalmente na reunião plenária do Soviete de Petrógrado, a 5 de novembro. John Reed relata sua intervenção. Quando lhe perguntaram se os bolcheviques tinham a intenção de sair às ruas, Trotsky respondeu: essa transferência de poder será operada pelo Congresso Pan-Russo. Nós esperamos que o Congresso Pan-Russo possa tomar nas mãos um poder e uma autoridade que repousem na liberdade organizada do povo. Opondo-se resolutamente a essa tântica funesta revolução, numa carta endereçada aos membros do Comitê Central, a 6 de novembro, Lenin os exortava apaixonadamente a prender o governo naquela tarde mesmo, naquela noite mesmo, e a tomar o poder imediatamente. Não se pode esperar. Não se pode perder. A história não perdoa as demoras de revolucionários que poderão vencer hoje, e que vencerão certamente hoje, mas que se arriscam a perder muito amanhã, a perder tudo. Tomando o poder hoje, nós não o tomamos contra os sovietes, mas para eles, seria um desastre mostrar-se formal e esperar o escrutínio aleatório de 7 de novembro. O povo tem o direito e o dever de resolver tais questões, não pelas eleições, mas pela força. Nos momentos críticos da revolução, o povo tem o direito e o dever de dirigir seus representantes, não o de esperá-los. Obras, volume 26. Desde sua chegada a Smolny, na noite de 6 para 7 de novembro, Lenin tomou em suas mãos todos os cordões do controle da insurreição. Durante essa noite, dezenas de operários, de soldados, chefes de destacamentos de guardas vermelhos e agentes de ligação, representantes distritais, de fábricas e de unidades combatentes, passaram a vê-lo. Todos receberam dele diretivas precisas. O trabalho do Comitê Militar Revolucionário tomou uma envergadura excepcional, adquiriu uma base sólida graças à iniciativa revolucionária desenvolvida por Lenin, graças às iniciativas dos operários e dos soldados. A genial tântica leninista triunfou. A força invencível de Lenin residia no fato de que, nele, uma gigantesca força intelectual, teórica, aliava-se ao gênio organizador. Todo o trabalho de direção da insurreição assumido pelo Comitê Central do Partido e pelo Comitê Militar Revolucionário seguiu rigorosamente o plano elaborado por Lenin, que foi exposto nas suas cartas sobre a tântica de setembro-outubro.
John Reed qualificou Lenin de chefe extraordinário. Sim, ele foi, realmente, um chefe extraordinário. A afetação espetacular inerente aos chefes social-democratas da Europa Ocidental era-lhe estranha. Era extraordinariamente simples e, ao mesmo tempo, extraordinariamente perspicaz nos atos e raciocínios. Ele tinha, escreve John Reed, o dom poderoso de expor as ideias mais complexas com as palavras mais simples, e de fazer uma análise profunda de uma situação concreta, aliando a agilidade e a penetração à elevação do pensamento. Todas essas qualidades repousavam nas ligações estreitas que o grande Lenin mantinha com as massas populares, nas quais ele via os criadores da história, as forças criadoras em que depositava uma confiança ilimitada. Na sua primeira intervenção na reunião plenária do Soviete de Petrógrado, depois da vitória da insurreição de 7 de novembro, Lenin exprimiu sem reservas sua confiança na solidez da vitória conquistada pelo povo, e, lançando um olhar penetrante ao futuro da nova Rússia soviética, formulou de maneira simples e clara a tarefa histórica colocada diante dos bolcheviques, da classe operária, das massas populares. A edificação do Estado socialista, proletário, a vitória do socialismo neste país. A esse otimismo justificado dos bolcheviques opunha-se a declaração sem perspectiva, derrotista, de Trotsky diante do segundo Congresso dos Sovietes. John Reed relata da maneira seguinte essa parte da intervenção de Trotsky no Congresso. Pois a Rússia revolucionária estará inevitavelmente perdida se a Europa continuar a ser governada pela burguesia imperialista. Não há outra alternativa. Ou a Revolução Russa desencadeará um movimento revolucionário na Europa, ou as potências europeias esmagarão a Revolução Russa. Esse ponto de vista de Trotsky repousava na falta de confiança no apoio trazido pelos trabalhadores do campo ao proletariado vitorioso, na capacidade do proletariado de arrastar as massas camponesas. Ele exprimia a teoria menchevique da revolução permanente, que formulou desde 1905. Essa teoria afirmava a impossibilidade da vitória do socialismo num só país, antes de o proletariado dos principais países da Europa ter conquistado o poder. Pouco antes da Revolução de Outubro, Trotsky escrevia na brochura um programa de paz. Uma revolução vitoriosa na Rússia ou na Inglaterra é inconcebível sem uma revolução na Alemanha, e vice-versa. Exprimia igualmente essa mesma ideia, segundo a qual a vitória da Revolução Socialista não seria possível senão com a vitória simultânea do proletariado dos países da Europa, na entrevista que concedeu a John Reed no dia 30 de outubro. Falando da política exterior do futuro governo, Trotsky dizia: ao eclodir esta guerra, vejo a Europa regenerada, não pelos diplomatas, mas pelo proletariado. A República Federativa Europeia, os Estados Unidos da Europa. Trotsky opunha, aqui, a teoria leninista da revolução proletária, da vitória do socialismo num só país, a sua palavra de ordem dos Estados Unidos da Europa, palavra de ordem que decorria da sua teoria derrotista da revolução permanente. A lógica implacável dos acontecimentos históricos obrigou os defensores de uma atitude capitulacionista a falarem e agirem contra suas convicções. Assim é que Trotsky, durante a insurreição, sendo presidente do Soviete de Petrógrado, em virtude da marcha objetiva da revolução, teve que aplicar a tática leninista da insurreição. Na sessão do Soviete de Petrógrado de 7 de novembro, colocado diante do fato da vitória do povo insurreto, há uma interpelação vinda da sala, segundo a qual o anúncio da vitória prejulgava ilegal a vontade do Congresso dos Sovietes da Rússia. Trotsky teve que responder segundo o espírito e a tática leninista. A vontade do Congresso Pan-Russo dos Sovietes foi precedida pela sublevação dos operários e dos soldados de Petrógrado, que teve lugar esta noite. Ele foi obrigado a dizer o contrário do que havia dito 2 dias antes, a 5 de novembro, na reunião plenária do Soviete de Petrógrado. Mas a lógica dos acontecimentos históricos não modificou, nem poderia modificar, essencialmente, a natureza oportunista de Trotsky, de seus partidários e de outros capitulacionistas, que não tinham como princípio a vitória da Revolução Socialista e do socialismo na Rússia, e que, na realidade, estavam convencidos da justeza histórica da instauração da República Parlamentar Burguesa.
Eles nunca cessaram depois, no partido e no país, de intervir com perfídia contra a linha geral leninista da edificação do Estado socialista e da sociedade socialista da União Soviética. Tomaram uma posição de traição durante as negociações de paz de Brest, dirigiram ataques demagógicos contra a linha da edificação do socialismo baseada na nova economia política, caluniaram o Comitê Central do Partido, que aplicava com continuidade a linha leninista da industrialização socialista do país e da coletivização da agricultura. Essa luta contínua dos grupos e das facções capitulacionistas da oposição contra a linha geral leninista teve como consequência a sua exclusão e a sua passagem para posições antissoviéticas. Em virtude das condições em que John Reed teve que trabalhar para recolher e interpretar documentos destinados ao seu livro, não pôde estudar de forma suficientemente concreta e verídica a atividade dos centros bolcheviques do partido durante a preparação da insurreição e durante a própria insurreição, pois essa atividade do partido bolchevique e de Lenin, até a vitória da insurreição, foi clandestina. Essa é a razão pela qual é natural que a luta encarniçada travada por Lenin e seus companheiros contra os capitulacionistas e contra a linha tântica de Trotsky não se reflita suficientemente no livro de Reed, e essa é a razão por que ele não pôde discernir as contradições que se manifestavam nas intervenções de Trotsky nos primeiros dias da Revolução de Outubro. Reed engana-se quando afirma que só Lenin, Trotsky, os operários de retrógrado e os simples soldados que sustentaram a ideia de que os bolcheviques conservariam o poder por mais do que 3 dias. Ao mesmo tempo que Lenin, o Comitê Central e as organizações bolcheviques locais estavam certos, na sua esmagadora maioria, da solidez da vitória conquistada. Somente os partidos mencheviques e os socialistas revolucionários, os representantes das classes exploradoras arrancadas do poder e seus lacaios, bem como um punhado de capitulacionistas existentes no seio do partido bolchevique, é que profetizavam o fim inevitável da revolução vitoriosa. Quanto a Trotsky, foi precisamente nessa época que ele fez sua declaração plena de pessimismo sem esperança sobre a sorte da revolução na Rússia, no Congresso dos Sovietes da Rússia. A exposição das circunstâncias a favor das quais o Comitê Central do Partido adotou a decisão de passar a insurreição armada não corresponde à verdade histórica. Tais insuficiências, bem como outras imprecisões que existem no livro de John Reed, entretanto, têm apenas um caráter parcial, e não influem na apreciação da obra, considerada um documento literário notável pelo seu valor, expondo a verdade sobre a grande revolução socialista de outubro. John Reed foi profundamente influenciado pelas ideias de Lenin e do Partido Bolchevique, manifestadas na atividade dos organismos dirigentes legais da insurreição, no heroísmo, na vigilância e na obra revolucionária do povo sublevado. E foi isso que permitiu a sua agudeza de revolucionário apaixonado e de artista de talento penetrar no seio dos segredos dos acontecimentos revolucionários que se desenrolavam diante dele, e compreender seu significado histórico profundo. Nisso reside o mérito essencial do livro, que, segundo a apreciação de Lenin, dá um quadro exato e extraordinariamente vivo dos acontecimentos que tiveram tão grande importância para a compreensão da Revolução Proletária e da ditadura do proletariado. A verdade sobre a Revolução de Outubro na Rússia, a que John Reed consagrou seu livro, não agradou aos imperialistas norte-americanos e a outros que, na sua imprensa, caluniaram veemente os bolcheviques e o regime soviético da Rússia, e se esforçaram por afastar as massas por eles exploradas do exemplo contagioso da coragem e da pujança revolucionária dos operários, dos camponeses e dos soldados russos. Os imperialistas tentaram apoderar-se dos documentos recolhidos por John Reed. Por 6 vezes ensaiaram furtar, para destruir, os manuscritos do livro, quando eles ainda estavam nos escritórios do editor. Mas apesar disso, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo foi editado nos Estados Unidos, em 1919. Este livro foi a primeira obra da literatura mundial que proclamou, perante a humanidade inteira, a verdade sobre a vitoriosa Revolução Socialista na Rússia, revolução que abriu uma nova era na história da humanidade, a era da Revolução Proletária. Explicações preliminares.
Para o comum dos leitores, a diversidade das organizações russas, partidos políticos, comitês e comitês centrais, sovietes, dumas, uniões ou sindicatos, é extremamente embaraçosa. É por essa razão que começarei por dar algumas definições e breves esclarecimentos. Partidos políticos. As eleições para a Assembleia Constituinte realizaram-se em Petrógrado mediante 19 listas e, em certas cidades da província, este número chegou mesmo a 40. Entretanto, nesta rápida exposição dos objetivos e composições dos grupos políticos, limitamo-nos a apresentar somente aqueles mencionados no texto deste livro. Esclarecemos, porém, que aqui só nos será possível oferecer a essência de cada um deles, indicando o caráter geral dos seus programas. 1. Monarquistas de diversas facções, outubristas, etc. Esses grupos, outrora poderosos, não mais existiam abertamente, ou continuaram a trabalhar nos bastidores, ou seus membros aderiram aos cadetes, que se aproximavam, cada vez mais, do programa monarquista. Neste livro, eles são representados por Rodzianko, Shulgin. 2. Cadetes. Assim chamados, conforme as iniciais do seu partido, Partido Constitucional Democrata, KD, em russo. O nome oficial utilizado era Partido da Liberdade do Povo. Composto de liberais pertencentes às classes abastadas, os cadetes eram o grande partido da reforma política, correspondendo, mais ou menos, ao Partido Democrata dos Estados Unidos. Ao estourar a Revolução, em março de 1917, foram os cadetes que formaram o primeiro governo provisório. O Ministério Cadete foi derrubado em abril, por ter aderido aos fins imperialistas dos aliados, inclusive aos desígnios imperialistas do governo czarista. À medida que se firmava o caráter econômico e social da Revolução, os cadetes tornavam-se cada vez mais conservadores. Neste livro, eles são representados por Milyukov, Vinaver, Chatsky. 3. Grupo dos Homens Influentes. Depois de os cadetes terem se tornado impopulares por suas ligações com o movimento contra-revolucionário de Kornilov, formou-se, em Moscou, um grupo de homens influentes. Alguns membros desse grupo receberam pastas no último gabinete Kerensky. O grupo declarava-se sem partido, embora seus guias intelectuais fossem homens Rodzianko e Shulgin. Era composto por banqueiros como mais modernos, comerciantes e industriais, bastante inteligentes para compreender que os sovietes deveriam ser combatidos com suas próprias armas, isto é, por meio da organização econômica. Seus representantes típicos são Lianosov e Konovalov. 4. Socialistas Populares ou Trudovik, Partido do Trabalho. Organização numericamente fraca, composta de intelectuais cautelosos, chefes das sociedades cooperativas e camponeses conservadores. Apesar de se denominarem socialistas, os Trudovik na realidade defendiam os interesses da pequena burguesia. Empregados, pequenos comerciantes, etc. eram os herdeiros diretos da tradição conciliatória do Partido do Trabalho da Quarta Duma Imperial, composta, em grande parte, por delegados camponeses. Kerensky era o líder dos Trudovik na Duma Imperial, quando estourou a Revolução de Março, em 1917. Os socialistas populares formavam um partido nacionalista. Eles aqui são representados por Pieshekhanov e Tchaikovsky. 5. Partido Operário Social-Democrata Russo. Na sua origem, os social-democratas eram socialistas marxistas. Por ocasião de um congresso realizado em 1903, o Partido Social-Democrata dividiu-se em duas fações quanto à questão da tática a ser adotada. A maioria, bolshinstvo, e a minoria, menshistvo. Daí procedem os nomes bolcheviques e mencheviques, isto é, membros da maioria e membros da minoria, respectivamente. Essas duas alas tornaram-se dois partidos distintos, reivindicando ambos o nome de Partido Operário Social-Democrata Russo, e dizendo-se igualmente marxistas. Desde a Revolução de 1905 que os bolcheviques passaram a ser minoria. Conservaram, contudo, o mesmo nome que os vinha designando até então. Somente em setembro de 1917 é que os bolcheviques readquiriram a posição de maioria. A mencheviques.
Este partido compreende todos os matizes de socialistas, convencidos de que a sociedade deve chegar ao socialismo por evolução natural, e de que a classe operária deve começar por conquistar o poder político. Também se trata de um partido nacionalista e que congrega os intelectuais socialistas. Como o ensino achava-se inteiramente dominado pelas classes abastadas e conservadoras, os intelectuais, obedientes à formação que receberam, tomam naturalmente a defesa dessas classes. Seus representantes neste livro são Dan, Lieber e Tsereteli. B. Mencheviques internacionalistas. É a ala radical dos mencheviques. Internacionalistas e ferrenhos opositores a qualquer coalizão com as classes abastadas, não têm o desejo de romper com as alas conservadoras do partido e são contrários à ditadura do proletariado, advogada pelos bolcheviques. Durante muito tempo, Trotsky pertenceu a este grupo. Entre os seus chefes destacam-se Martov e Martinov. C. Bolcheviques. Chamaram-se a si próprios de Partido Comunista para dar maior ênfase à sua separação do tradicional socialismo moderado ou parlamentar que continua a vigorar entre os mencheviques e os socialistas majoritários de todos os países. Os bolcheviques propõem a imediata insurreição proletária e a conquista do poder governamental a fim de acelerar a realização do socialismo, exigindo a posse das indústrias, da terra, das riquezas naturais e instituições financeiras. É o partido que representa principalmente o operariado das fábricas, mas também uma importante fração dos camponeses pobres. O nome bolchevique não deve ser traduzido por maximalista. Os maximalistas formam um grupo autônomo. Os chefes dos bolcheviques são Lenin, Trotsky e Lunacharsky. D. Social-democratas internacionalistas unificados. Também chamado de Grupo da Vida Nova, por ser o seu jornal, Nova Yazizn, Vida Nova, muito influente na época. É formado por um reduzido grupo de intelectuais, inclusive dos admiradores pessoais de Máximo Gorki, chefe do partido. Este partido possuía em suas fileiras poucos membros da classe trabalhadora. Esses intelectuais têm um programa muito semelhante ao dos mencheviques internacionalistas, apesar de o grupo do Nova Yazizn nunca se ter aliado a qualquer das suas alas. São opositores da tática bolchevique, mas permanecem no governo dos sovietes. Neste livro, além de Gorky, registramos os nomes dos chefes Avilov e Krainarov. E Edinstvo. Pequeno grupo em decomposição, formado quase inteiramente pelos discípulos de Plekhanov, um dos pioneiros do movimento social-democrata russo, no ano de 1880, e seu grande teórico político. Agora um tanto velho, Plekhanov é um patriota extremado, muito conservador, mesmo para os mencheviques. Após a conquista do poder pelos bolcheviques, o Edinstvo desapareceu. 6. Partido Socialista Revolucionário. Seus membros são conhecidos como os SR, que são as iniciais do nome do partido. Originalmente, era o Partido Revolucionário dos Camponeses, o Partido das Organizações de Combate, ou seja, dos terroristas. Depois da Revolução de Março, foi engrossado por numerosos adeptos, muitos dos quais jamais haviam sido socialistas. Ao tempo em que se passaram os fatos narrados neste livro, os SR reclamavam a supressão da propriedade privada da terra, mediante indenização aos seus proprietários. O progresso, no incremento do espírito revolucionário entre os camponeses, forçou os SR a abandonarem a cláusula da indenização, e os intelectuais, mais jovens e ardentes, romperam com o grosso do partido em 1917, formando uma nova organização denominada Partido Socialista Revolucionário da Esquerda. Os SR, desde essa época chamados pelos grupos da esquerda de socialistas revolucionários da direita, adotaram a atitude política dos mencheviques e trabalharam de comum acordo com eles. Terminaram por representar os camponeses ricos, os intelectuais e as populações politicamente deseducadas de longínquos distritos rurais. Entre eles, entretanto, havia maior diferença de matizes nas orientações políticas e econômicas do que entre os mencheviques. Seus chefes citados nestas páginas são Avksentiev, Gotz, Kerensky, Chernov e Breshkovskaya, apelidada Vovó Breshkovskaya. A socialistas revolucionários da esquerda.
adotando, embora teoricamente, o programa da ditadura proletária dos bolcheviques. A princípio relutaram em seguir sua tática impiedosa. Apesar disso, os socialistas revolucionários da esquerda permaneceram no governo dos sovietes, aceitando ministérios, notadamente o da agricultura. Por várias vezes se retiraram do governo, mas a eles sempre retornavam. Os camponeses que desertavam das fileiras dos SR, cada vez em maior número, vinham engrossar as fileiras dos socialistas revolucionários da esquerda, que chegou, assim, a ser o grande partido camponês, apoiando o governo soviético, reclamando o confisco, sem indenização, das grandes propriedades territoriais, e exigindo a partilha realizada pelos próprios camponeses. Seus principais vultos aqui mencionados são Spiridonova, Karelin, Kankov e Kalagayev. B. Maximalistas. Uma facção dissidente do Partido Socialista Revolucionário, durante a Revolução de 1905, no tempo em que este era a mais poderosa organização do movimento camponês, reclamando a aplicação imediata do programa socialista integral. Logo após, tornou-se um insignificante grupo de camponeses anarquistas. O processo parlamentar. As reuniões e convenções russas são organizadas segundo um modelo europeu. A primeira operação do processo parlamentar é a eleição do Presídium, comitê diretor, e dos secretários. O Presídium é um comitê de presidência, composto de representantes dos diversos grupos políticos da Assembleia, em número proporcional à importância de cada grupo. O Presídium organiza a ordem do dia e o presidente pode convocar seus diversos membros a exercerem uma presidência temporária. Cada questão a ser discutida, Volpros, é principalmente apresentada sob forma geral, depois posta em discussão. Findos os debates, as resoluções são propostas pelas diferentes facções e votadas separadamente, cada uma de per si. Pode acontecer, e é mesmo frequente o fato, que a ordem do dia seja alterada logo no transcorrer da primeira meia hora dos trabalhos. Sob o pretexto de urgência, que é quase sempre admitido, qualquer um dos delegados poderá erguer-se e dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Os próprios deputados zelam pela observância do processo parlamentar, limitando-se o presidente, praticamente, a tocar a campainha para restabelecer a ordem e chamar os oradores seguintes. Quase todo o trabalho efetivo se realiza nas reuniões preparatórias dos diferentes grupos e facções políticas, que habitualmente votam em bloco, representados por um delegado. Por isso mesmo, sempre que surge um caso importante a ser tratado, ou quando há matéria a ser votada, a Assembleia interrompe a sessão a fim de que as facções e grupos possam se reunir. A assistência é extremamente barulhenta. Anima ou apupa os oradores, pondo abaixo os planos disciplinares do Presídium. Os gritos que mais se ouvem são: Prosim. Por favor, continue. Pravilno. Ou um eto vierno. Isso mesmo. Bravo. Dovolnol, basta. Dolói. Fora. Pozor. Vergonha. Itiché. Silêncio. Organizações populares. 1. Sovietes. A palavra soviete significa conselho. Durante o governo czarista, o Conselho Imperial do Estado denominava-se Gossudarstvieni Soviet. Entretanto, após a Revolução, o termo soviete foi empregado para designar um tipo de assembleia eleita pelas organizações econômicas da classe operária, os sovietes dos deputados operários, camponeses e soldados. Por isso mesmo, limitei-me a empregar a palavra soviete ao me referir a essas organizações proletárias. Nos outros casos, uso a palavra conselho. Além dos sovietes locais, eleitos em cada cidade e vilarejo da Rússia, nas grandes cidades havia os de quarteirão, chamados raione. Formaram-se, ainda, os sovietes regionais e provinciais, Oblastny e Gubernsky, com sede na capital, um comitê central executivo dos sovietes de toda a Rússia, conhecido como TSIC, palavra formada com as iniciais do seu nome em russo. Os sovietes de deputados operários e soldados, depois da Revolução de Março, fundiram-se em quase todos os locais. Entretanto, por motivos particulares, continuaram a reunir-se separadamente. Só após o golpe de Estado bolchevique é que os sovietes de deputados camponeses reuniram-se a eles.
Como os operários e os soldados, também os camponeses estavam organizados na capital com seu Comitê Central Executivo Pan-Russo dos Sovietes Camponeses. 2. Associações profissionais ou sindicatos. Apesar da sua denominação, essas organizações profissionais russas congregavam ordinariamente todos os operários de uma indústria e não apenas os de mesmo ofício. No instante da Revolução Bolchevique, elas contavam cerca de 3 a 4 milhões de membros, e se achavam organizadas num conjunto pan-russo, em uma espécie de Federação Russa do Trabalho, que, como os sovietes, tinha na capital o seu Comitê Central Executivo. 3. Comitês de fábrica. São organizações criadas espontaneamente pelos operários nas próprias fábricas com o fito de controlar a indústria, aproveitando-se da desorganização administrativa consequente da Revolução. Sua função era a de se apoderar revolucionariamente das fábricas, garantindo-lhes o funcionamento. Também os comitês de fábrica possuíam uma organização pan-russa, com um comitê central executivo em Petrógrado, cooperando estreitamente com as associações profissionais, ou sindicatos. 4. Dumas. A palavra Duma significa, aproximadamente, corpo deliberativo. A velha Duma Imperial, que ainda subsistia sob forma democrática 6 meses após a primeira revolução, desapareceu em setembro de 1917. A Duma Municipal, a que se refere este livro, é a reorganização do antigo Conselho Municipal e é comumente chamada Governo Municipal Autônomo. Era eleita por voto direto e secreto, e se não conseguiu conservar o controle das massas durante a Revolução Bolchevique foi unicamente em virtude do declínio geral da influência de todas as assembleias exclusivamente políticas diante do poder crescente das organizações apoiadas nos grupos econômicos. 5. Zienstvos. Organizações semipolíticas, semissociais, de parco prestígio administrativo, sob o regime czarista, criadas e dirigidas de preferência pelos intelectuais liberais latifundiários. Suas funções mais importantes eram a educação dos camponeses e a melhora de sua condição social. Durante a guerra, os zienstvos, paulatinamente, chegaram a ser encarregados do completo abastecimento do exército russo, bem como das compras no estrangeiro. Após a Revolução de Março, os zienstvos foram democratizados, e deles surgiram os órgãos locais de governo dos distritos rurais. Contudo, eles não se mantiveram ao lado dos sovietes, exatamente como sucederá com as dumas municipais. 6. Cooperativas. Eram as sociedades cooperativas de consumo dos operários e camponeses, contando vários milhões de membros em toda a Rússia, antes da Revolução. Fundado pelos liberais e socialistas moderados, a princípio, o movimento cooperativo não foi apoiado pelos grupos socialistas revolucionários, para os quais representava apenas um expediente no sentido de adiar a transferência real e efetiva dos meios de produção e distribuição para as mãos dos operários. Após a Revolução de Março, as cooperativas progrediram rapidamente. Eram, sob a influência dos socialistas populares, mencheviques e socialistas revolucionários, utilizadas como força política conservadora até a Revolução Bolchevique. Todavia, foram as cooperativas que alimentaram a Rússia após a derrocada da antiga estrutura econômica e do sistema de transportes. 7. Comitês do Exército. Criados na frente de batalha pelos soldados para combater a influência reacionária dos oficiais do antigo regime. Cada companhia, regimento, brigada, divisão e corpo de exército tinha o seu comitê. O conjunto desses comitês elegia o Comitê Central do Exército, que colaborava com o Estado-Maior do Exército. A derrocada do organismo militar, em consequência da Revolução, transferiu para os comitês do Exército a maior parte das tarefas do quartel-general e, em certos casos, o próprio comando das tropas. 8. Comitês da Marinha. Organizações que, na Marinha, correspondiam aos comitês do Exército. Comitês Centrais. Durante a primavera e o verão de 1917, realizaram-se em Petrógrado congressos pan-russos de todas as organizações.
Congresso dos Sovietes de Operários, Soldados e Camponeses, Congresso dos Sindicatos ou Associações Profissionais, Congresso dos Comitês de Fábrica, Congresso dos Comitês do Exército e da Marinha, sem falar de todos os comitês militares especiais, Congresso das Cooperativas, Congresso das Nacionalidades, etc. Cada assembleia elegia um comitê central ou um comitê executivo encarregado de defender, perante o governo, seus interesses privados. À medida que o governo provisório enfraquecia, esses comitês centrais tinham de assumir uma parcela cada vez maior do poder administrativo. Os comitês mais importantes, mencionados neste livro, são: União das Uniões. Durante a Revolução de 1905, o professor Milyukov e outros liberais fundaram associações de membros das profissões liberais. Essas associações se agruparam numa organização central denominada União das Uniões. Em 1905, a União das Uniões agiu de acordo com a democracia revolucionária, mas, em 1917, se opôs à revolta bolchevique, conclamando seus membros à greve contra a autoridade dos sovietes. TSIC, Comitê Central Executivo Pan-Russo dos Sovietes de Deputados Operários e Soldados. Sua denominação provém das iniciais do seu nome. Centroflot, Comitê Central da Marinha. Vitgel, Comitê Central Pan-Russo do Sindicato dos Ferroviários, assim denominado devido às iniciais do seu nome. Outras organizações. Guardas Vermelhos. É a força armada composta pelos operários das fábricas russas. Os Guardas Vermelhos se organizaram pela primeira vez durante a Revolução de 1905. Reapareceram, mais tarde, nas jornadas de março de 1917, quando uma força armada tornou-se necessária para manter a ordem na cidade. Tendo recebido armas, nessa ocasião, foram inúteis todos os esforços posteriores para desarmá-los. Em cada crise da Revolução, surgiam nas ruas os Guardas Vermelhos, indisciplinados e sem qualquer treino militar, mas cheios de ardor revolucionário. Guardas Brancos. São os voluntários burgueses que entraram em cena, já nos últimos estágios da Revolução, com o fito de defender a propriedade privada contra os bolcheviques. Grande parte deles era formada por estudantes. Tekintse, também chamado de Divisão Selvagem, era formada pelos famosos soldados, na sua grande maioria maometanos das tribos da Ásia Central, ligados à pessoa do general Kornilov. Os Tekintse eram conhecidos por sua cega obediência e selvagem crueldade nos combates. Batalhões da Morte ou batalhões de choque. Geralmente designa-se por este nome o famoso batalhão feminino, porém muitos dos batalhões da Morte eram compostos de homens. Eles foram formados por Kerensky durante o verão de 1917. Deveriam dar o exemplo de heroísmo, contribuindo, assim, para reforçar a disciplina e o ardor combativo do exército. Os batalhões da Morte eram constituídos principalmente por jovens e ardentes patriotas, recrutados entre os filhos das classes ricas. União dos Oficiais. Organização composta de oficiais reacionários, cujo fim era combater politicamente o poder crescente dos comitês do exército. Cavaleiros de São Jorge. A Cruz de São Jorge era concedida por ação brilhante no campo de batalha. Daí, automaticamente, resultou a formação das associações dos Cavaleiros de São Jorge, cujo objetivo principal era a defesa do espírito militar. União dos Camponeses. Em 1905, a União dos Camponeses era uma organização revolucionária camponesa. Contudo, em 1917, representava os interesses políticos dos camponeses abastados, combatendo o poder crescente e os fins revolucionários dos sovietes dos deputados camponeses. Cronologia. Adotei neste livro, todas as vezes em que me foi necessário registrar uma data, o calendário usado nas civilizações ocidentais, em lugar do antigo calendário russo, que mantinha um atraso de 13 dias em relação ao nosso. Origens. Utilizei minhas próprias anotações como elementos de origem deste livro. Recorri, também, a centenas de diversos jornais russos, formando uma série quase completa do período descrito, além de me fazer valer do jornal inglês Russian Daily News, e dos dois jornais franceses Journal de Russie e Entente.
Incomparavelmente mais precioso do que estes, me foi o Boletim de la Presse, publicado diariamente pelo Escritório Francês de Informações, em Petrógrado, que relata todos os acontecimentos importantes e cita os discursos e comentários da imprensa russa. Possuo, dele, uma série quase completa, que vai da primavera de 1917 ao fim de janeiro de 1918. Além disso, possuo também quase todas as proclamações, decretos ou avisos afixados nos muros de Petrógrado, de meados de setembro de 1917 até o final de janeiro de 1918. E fazem parte da minha coleção os textos oficiais de todos os decretos e ordens governamentais e os textos originais dos tratados secretos de governo e outros documentos descobertos no Ministério das Relações Exteriores, quando os bolcheviques nele se instalaram.